A Trindade à luz da Bíblia. 1. O Pai. O Pai é Deus. O Pai não é o Filho e não é o Espírito Santo. Ordenou a criação. 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. GN 1,1 a 3. Enviou o Filho. 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. GL 4,4 a 5. 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. 1 João 4,14. Concede acesso a Cristo. 65. E prosseguiu: por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se, pelo Pai, não lhe for concedido. João 6,65. Atrai-nos a Cristo. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Guarda-nos. 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João 10,29. Adota-nos como sua família. 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. EF 1,5. Livrou-nos das trevas e nos transferiu para seu reino. 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. CL 1,13. Entregou seu Filho por nós e nos dá todas as coisas. 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. RM 8,32. Juiz. 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. HB 10,30. Protetor. 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. SL 18,2. Provedor. 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. MT 6,30. Autoridade Suprema. 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. SL 115,3. Enviou o Espírito Santo. 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. 17. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14,16 a 17. 2. O Filho. O Filho é Deus. O Filho não é o Pai e não é o Espírito Santo. Realizou o trabalho manual da criação. 16. Pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. CL 1,6. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1,3. Sustenta o universo. 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. CL 1,17. Destruiu a barreira entre nós e Deus. 13. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. 15. Aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz. 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. 17. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto.
18 Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. EF 2,13 a 18. Serve como mediador entre nós e o Pai. 5 Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, 1 Terametro 2,5. Demonstra o Pai em forma corporal. 15 Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, CL 1,15. Viveu como nosso exemplo. 21 Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, 1 P 2,21. Satisfez a ira do Pai contra o pecado. 36 Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jó 3,36. Serve como nosso sumo sacerdote. 14 Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. HB 4,14. Dá-nos vida eterna. 28 Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jó 10,28. Redime, perdoa pecadores. 14 No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. CL 1,14. Se compadece de nossas fraquezas. 15 Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. HB 4,15. Pediu ao Pai para enviar o Espírito a habitar nos crentes. 16 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jó 14,16. 3. O Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho. Efetua o novo nascimento e a renovação espiritual. 5 Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, TT 3,5. Habita nos crentes. 11 Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. RM 8,11. Testifica que somos filhos de Deus. 16 O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. RM 8,16. Convence do pecado. 7 Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. 8 Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jó 8 de julho de 16. Ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós. 26 Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. 27 E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. RM 8,26 a 27. Ensina-nos. 26 Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jó 14,26. Guia-nos à verdade. 13 Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jó 16,13. Consola-nos. 16 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jó 14,16. Santifica-nos. 16 Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. RM 15,16. Produz frutos em nós. 22 Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, 23 mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. GL 5,22 a 23. Sela-nos e garante a nossa salvação. 13 Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, 14 O qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. EF 1,13 a 14. Ressuscitou Jesus dos mortos. 11 Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. RM 8,11. Identifica-nos como filhos de Deus. 9 Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. RM 8,9.